Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá pessoal, que alegria estarmos juntos novamente. Você é muito bem-vindo em nossa sala de aula virtual. Nós hoje iremos encerrar o estudo da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, uma igreja que ele ajudou a organizar juntamente com Timóteo e Silas ao longo da sua segunda viagem missionária. Nós já vimos que Paulo foi obrigado a partir de Tessalônica por causa de uma grande perseguição levantada contra ele e sua equipe missionária, após um período relativamente curto na cidade. Ele não teve oportunidade de retornar para acompanhar de perto o crescimento espiritual dos crentes tessalonicenses, porque foi impedido pelo inimigo, mas queria deixar claro todo o seu interesse, afeto e admiração por eles, que demonstrando fé, amor e esperança, tornaram-se uma igreja exemplo, altamente envolvida na propagação do evangelho na Europa e Ásia. Além disso, ao escrever suas cartas, Paulo também desejava incentivar os tessalonicenses nas provações, dar instruções a respeito de um estilo de vida que agrada a Deus, fugindo da imoralidade sexual e praticando o amor fraternal, e oferecer certeza quanto ao destino dos crentes na hora da morte, que é justamente um dos temas que nós iremos tratar nesta aula. Alguns tessalonicenses parecem ter entendido Paulo de forma errada, pensando que todos os crentes viveriam até a volta de Cristo. Quando alguns morreram, surgiu a pergunta: e agora? Aqueles que já morreram terão parte no grande dia do Senhor? Afinal de contas, até um passado não muito distante, quando eles ainda estavam no paganismo, a morte era encarada com pavor, pois era considerada o fim de tudo. Sendo assim, o apóstolo Paulo logo se propõe a ensiná-los, afirmando que aqueles que partiram no Senhor participarão plenamente das glórias daquele dia e que a morte e ressurreição de Cristo são a garantia disso. Vamos lá? Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Estas confortadoras palavras de Paulo não tinham a intenção de dar um quadro sistemático dos últimos acontecimentos, mas foram provocadas por um problema imediato. Para os pagãos, o futuro era sombrio e desesperador, completamente desprovido de esperança. Por isso, diante da morte, a única reação possível era a tristeza. Não para os cristãos. A fé bíblica evangélica nos dá esperança. Existem muitas pessoas por aí propondo ideias sobre o que acontece depois da morte física. As religiões têm especulado sobre o destino da alma após a morte. Os filósofos têm discutido sobre a imortalidade. Os espíritas falam na comunicação com os mortos. Os católicos romanos pregam sobre o purgatório, um lugar de tormento e autopurificação. Mas é na Bíblia, mediante a fé, que encontramos respostas. A primeira resposta, que nos traz esperança, é que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar, como ele nos prometeu. E por falar em segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você pesquisou o termo parousia? Sim, nos parece que a parousia é um dos temas principais tratados por Paulo em suas cartas aos Tessalonicenses. Eu sei que meu querido irmão e amigo Márcio Alencar pesquisou o significado da palavra logo depois da nossa aula domingo passado. Parabéns pelo interesse e obrigado por estarem conosco. Dr. Márcio e a doutora Sharon são alunos frequentes em nossa classe virtual. Para quem não os conhece, são membros da nossa igreja, médicos que estão também atuando na linha de frente no combate à Covid-19. Não poderia deixar passar esta oportunidade para agradecer a eles e a todos os profissionais da área de saúde que estão nos ajudando a enfrentar essa terrível epidemia.
A vocês, nossas homenagens e reconhecimento. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Um grande abraço para vocês. Retomando ao texto bíblico, para quem não pesquisou ainda, a palavra grega parousia era uma palavra técnica para descrever a vinda de um imperador, de um rei, de um governador, em geral, de uma pessoa importante à cidade, quando uma série de preparativos eram requeridos. Segundo Barclay, no primeiro século da era cristã, o termo era usado pelos gregos para descrever a visita de um deus, e foi justamente neste sentido que Paulo o empregou aqui, para se referir à segunda vinda de Cristo. Paulo explica que quando o Senhor retornar, vai trazer com ele os que já faleceram. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Esta é a segunda resposta que nos traz esperança. A Bíblia nos ensina que os que dormem, ou seja, aqueles que morreram, estão com Cristo. Em Eclesiastes 12:7, vemos claramente que na hora da morte, o corpo feito do pó volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. Logo, se você já ouviu falar alguma coisa acerca do sono da alma, saiba que essa doutrina não encontra amparo nas Escrituras Sagradas. O homem rico, que festejava com seus amigos, com vestes engalanadas, ao morrer, não foi aniquilado, nem sua alma ficou dormindo. Segundo Jesus, ele foi para o inferno, onde enfrentou um terrível sofrimento. Ao ladrão arrependido na cruz, Jesus disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso não é a sepultura. A alma daquele ladrão arrependido não ficou em estado de inconsciência, mas foi imediatamente para o céu, para o paraíso, enquanto seu corpo desceu à sepultura. Essa figura do sono, um eufemismo, um recurso literário muito usado pelos escritores e poetas, é usada por Paulo aqui também em relação ao corpo, que, mantendo sua identidade, quando ressuscitado na volta de Jesus, será um corpo transformado, como o corpo de Cristo. Nosso autor explica melhor sobre esse novo corpo transformado no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, do qual destaco os versos de 42 e seguintes. Veja o que Paulo diz: Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. A ressurreição precederá o arrebatamento. Nossa terceira resposta que traz esperança. Quando o apóstolo Paulo diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não é em relação aos outros mortos, mas em relação aos que estiverem vivos. Vejamos o verso de número 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. A doutrina mencionada por Paulo nestes versículos não é registrada nos evangelhos, mas afirmando ele se tratar da palavra do Senhor, ou foi revelação direta de Jesus a ele, ou foi algo que Jesus dissera e os cristãos transmitiram oralmente. Embora utilizada em diversos contextos no Novo Testamento, este é o único texto que menciona claramente a palavra arrebatamento, referindo-se ao encontro dos salvos com o seu Senhor. Existem diversas teorias sobre os acontecimentos que envolvem a volta de Jesus. Alguns até sugerem que o arrebatamento da igreja será secreto, distinto da segunda vinda visível de Jesus. Eu prefiro não elocubrar muito com as coisas que Deus não deu muito de detalhes, e por isso acredito no que a Bíblia me diz.
A segunda vinda de Jesus será única, visível, audível e gloriosa. Os salvos serão, num abrir e fechar de olhos, arrebatados para viverem eternamente com o Senhor. E o que eu quero ouvir é a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus e me encontrar com Jesus. Isso é muito mais do que uma duração infinita de tempo. É qualidade de vida, vida abundante, a vida plena prometida por Jesus. A eternidade é uma reunião em que os salvos estarão para sempre com o Senhor. A essência da vida eterna é a comunhão com Deus e com o seu Filho, como Jesus nos ensinou. A segunda vinda de Cristo marcará o fim das oportunidades. Desta vez, ele não vem para salvar, mas para julgar. Como frisa o pesquisador William Hendrickson, ele diz assim: ele não vem mais como servo sofredor, mas como rei vitorioso. Ele não vem mais com as marcas dos cravos em suas mãos, mas com o cetro de ferro para subjugar as nações. Quando a trombeta soar, não haverá mais tempo para se preparar. A porta estará fechada e então será tarde demais para se buscar a salvação. Agora é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Você está pronto? A parousia lhe traz medo ou alegria? Se você não se sente ansioso pela volta de Jesus, mas ao contrário, tem medo porque não sabe exatamente o que vai acontecer com você, então eu quero te ajudar com algumas informações. Primeiro, lembre-se de que a salvação é um presente de Deus e não algo que depende das nossas obras, das nossas escolhas. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas isso sim é uma escolha. Se entendemos a extensão do amor de Deus por nós e aceitamos o que Jesus, seu Filho, fez na cruz em nosso favor, então somos salvos. O que vem depois é processo. Um dia depois do outro, como nós dizemos lá no Celebrando a Recuperação, um culto depois do outro, uma aula depois da outra, eu vou me tornando mais parecido com Jesus. Vamos cometer erros ao longo deste processo? Claro que sim. Ainda não fomos inteiramente transformados. A velha natureza ainda insiste em permanecer viva dentro de nós. E por isso temos Jesus como nosso advogado, perdoando as nossas falhas e nos ajudando a começar de novo, enquanto aguardamos ansiosamente a sua volta. Porque nada nesta existência, por melhor que possa parecer, se compara à glória que a nós há de ser revelada na eternidade com Deus. Tudo bem? Pensar na volta de Jesus deve nos trazer alegria. Não tenha medo. Só existe um pecado que Deus não possa perdoar: aquele que não foi confessado. Diante de tudo isso, não existe nenhuma desvantagem. Os tessalonicenses e nós também podemos ficar tranquilos, pois estar com Cristo é infinitamente melhor, como já vimos Paulo afirmar aos filipenses. Para aqueles que acreditam na obra de Jesus, morrer é lucro. O próprio salmista diz isso: a vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor, diz lá o Salmo 116. Aqueles que creem em Cristo e foram perdoados, cujos nomes estão escritos no livro da vida, não têm motivo para se entristecer. Quando isso vai acontecer? Não sei. Aliás, ninguém sabe. Muitos já se aventuraram a marcar data para a volta de Jesus e passaram vergonha. A tese de Paulo é que a igreja não deve se preocupar com as minúcias da data da segunda vinda de Cristo, mas sim estar preparada para a sua volta. Vigilância e trabalho, e não especulação, é o que a Bíblia ensina quanto a esse majestoso tema. Verso 1 do capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. A igreja de Tessalônica queria saber detalhes sobre o tempo da segunda vinda de Cristo e Paulo não tem nada a acrescentar além do que já havia ensinado oralmente aos crentes quando da sua permanência entre eles. Eles queriam saber com precisão o tempo da segunda vinda, mas Paulo não é um escatologista que se detém em datas.
A segunda vinda de Cristo ocorrerá no tempo desconhecido pela igreja, mas já determinado por Deus. Por isso ele usa duas palavras, tempos e épocas. Cronos, que significa tempo cronológico, e kairos, um tempo particular, um tempo apropriado, o tempo de Deus. Por ser repentina, inesperada e num tempo de aparente segurança e paz, a igreja deve estar preparada. Jesus mesmo nos alertou sobre esses detalhes. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Pensando não só na expectativa do crente pela vinda do Senhor, Paulo nos alerta que esse dia deve ser aguardado em profunda vigilância. Nada de dormir de touca, como se diz aí no popular. Leamos o verso 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que este dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. A vigilância é resultado de uma transformação espiritual. Paulo agora formula um contraste entre os salvos e os ímpios. Ele diz que os salvos são filhos da luz e filhos do dia, e não são mais, e os filhos do dia, não estão mais nas trevas da ignorância e do pecado. Cristãos são pessoas transformadas e que não deixam esse assunto para a última hora. Somos perfeitos? Não, você já sabe. Mas sabemos em quem temos crido e o que o Senhor espera de nós, mesmo conhecendo as nossas imperfeições. Queremos influenciar e não sermos influenciados. Queremos confrontar o mundo e não nos acomodarmos. Paulo está nos fazendo um desafio. Mantenham a segunda vinda de Jesus em seu campo de visão, como um elemento regulador da nossa experiência presente. Pois perder a expectativa da parousia é um perigo para a igreja, e por isso ele diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos dormindo, quer estejamos acordados, vivamos unidos a eles. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. A sobriedade deve ser um hábito para o crente. Uma vez que ele pertence ao dia, e usar as armas de Deus nos oferece a certeza da vitória. Por isso, frequentemente, Paulo fala de equipamento espiritual em termos de armadura. A trindade das virtudes, a fé, o amor e a esperança, protege os crentes da complacência com o pecado e do desespero que caracterizam os filhos da noite. Sabemos que a nossa salvação não nos foi dada como resultado dos nossos méritos ou obras, mas como destinação do próprio Deus, oferecida a nós mediante a morte de Cristo na cruz, garantia de que estamos unidos a Ele agora e estaremos unidos com Ele nos céus. A confiança na herança dessas bênçãos encoraja os crentes ao consolo recíproco e à edificação mútua. O crente não apenas edifica-se a si mesmo, ele é edificado por outros. O crescimento espiritual da igreja depende da contribuição de cada um dos membros. Que mensagem importante para esses dias de pandemia, não é mesmo? Grande parte do nosso trabalho, até a gloriosa volta do Senhor, é confortar e encorajar uns aos outros. Precisamos encorajar uns aos outros com respeito à nossa gloriosa esperança. Afinal, somos parte da família de Deus e não há família saudável sem relacionamentos saudáveis.
A igreja é uma família em que os relacionamentos devem ser pautados pelo amor. O nome favorito utilizado por Paulo para descrever os crentes é irmãos. Os comentários bíblicos indicam que ele usou esse título pelo menos 70 vezes em suas cartas. E nestas 2 cartas aos Tessalonicenses, ele o empregou 27 vezes. Depois de falar sobre a esperança futura dos salvos e a maneira que devemos aguardar dos céus o Senhor Jesus, Paulo conclui sua carta tratando de alguns aspectos práticos acerca da comunhão na família cristã. Leamos o verso de número 12. Agora, pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Está claro, com base na leitura do livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo escolheu presbíteros, que a Bíblia também chama de bispos ou pastores, para liderar as igrejas que ele organizou. E assim foi em Tessalônica. Inexperientes que eram, podem não ter lidado com os problemas mencionados com a sabedoria necessária. O apelo de Paulo para que sejam respeitados não está fundamentado na posição oficial deles, mas no serviço que eles prestam. O líder espiritual é um servo, um trabalhador. A liderança na igreja não é um posto de privilégios, mas uma plataforma de serviço. Ele fala de forma branda, lembrando aos crentes em Tessalônica de que a tarefa do pastor de liderar e aconselhar inclui trabalho árduo e por isso eles devem ser respeitados ou, literalmente, reconhecidos e estimados em amor. Uma igreja saudável tem uma liderança bíblica e crentes que amam e respeitam a sua liderança. Aviltar, desprezar, desonrar a liderança ou criticar a sua autoridade é semear discórdia. O bem-estar da comunidade cristã depende da cooperação de todos, de modo que a paz venha a reinar. Depois de recomendar como deve ser o relacionamento para com a liderança da igreja, Paulo passa agora a aconselhar a comunidade a respeito da forma de tratar as pessoas com problemas e necessidades espirituais especiais. Vejam que o confronto, a exortação, não são tarefas exclusivas dos pastores. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Hendrickson, o estudioso do Novo Testamento e autor de diversos comentários bíblicos que eu já citei nesta aula, corretamente afirma que a disciplina mútua deve ser exercida por todos os membros numa igreja. É errôneo deixar isso apenas sobre a responsabilidade do pastor e da liderança. Somos capacitados por Deus para exortarmos uns aos outros e por isso devemos aprender a ministrar uns aos outros. Os membros mais velhos devem ensinar os membros mais novos e encorajá-los quando estiverem passando por dificuldades. Lembrem-se do que já estudamos em Efésios. Líderes preparam os santos para a obra do ministério. Você está fazendo a sua parte? Como você avalia o ministério que desenvolve em nossa igreja? Alguns acham que estar presente aos cultos é o seu ministério na igreja. Lê do engano. Todos nós temos um serviço a ser realizado para o qual Deus nos chamou e nos capacitou. Não fique aí parado. Deixando os assuntos ligados à disciplina, Paulo se volta agora para as atitudes espirituais interiores. 3 conselhos que fazem parte um do outro, um se edifica sobre o outro e cada um envolve os outros 2. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O cristão precisa se regozijar mesmo quando é perseguido. A oração incessante é o segredo da alegria contínua. A gratidão vai resultar da percepção obtida na oração de que o propósito de Deus está por trás de todas as circunstâncias. A vontade de Deus não está distante, nem é impessoal, mas está revelada em Cristo Jesus. A adoração, a comunhão e a gratidão são evidências de uma vida cheia do Espírito Santo.
Os crentes devem achar razão para louvar e agradecer a Deus em qualquer situação na qual se encontrarem. Isso não significa que todas as coisas que acontecem com os crentes são coisas boas em si, mas Deus trabalha nas circunstâncias e transforma o mal em bem a nosso favor. Não somos masoquistas, não temos prazer em sofrer, não damos graças pelo sofrimento, mas pela providência generosa de Deus de transformar o sofrimento em fonte de consolo. Os versículos seguintes parecem revelar que havia uma preocupação excessiva por parte de alguns para com a liberdade no espírito, que levou Paulo a recomendar que extremos deveriam ser evitados. As 5 exortações desta passagem indicam a maneira de proteger essa manifestação do Espírito em poder e liberdade, sem a qual a igreja fica monótona e ineficaz. As igrejas espirituais dos nossos dias, levadas de um lado por experiências litúrgicas tradicionalistas, ou de outro lado por excessos emocionais, precisam muitíssimos desses conselhos inspirados. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. A diferença entre um cristão autêntico e um fake é a presença do Espírito Santo. Tanto os dons espirituais listados por Paulo em suas cartas aos Romanos, aos Coríntios e aos Efésios, quanto as virtudes do fruto do Espírito ensinadas pelo apóstolo em sua carta aos Gálatas são manifestados pelo Espírito Santo na vida do cristão. Quando deixamos de exercer o dom para o qual fomos chamados, ou não demonstramos atitudes de uma vida transformada por Deus, podemos estar apagando o Espírito Santo em nós, seja pela incredulidade, pelo tradicionalismo, pela religiosidade ou pelo ceticismo. O último destaque que eu gostaria de fazer antes de chegarmos à oração final de Paulo nessa primeira carta aos Tessalonicenses é quanto à nossa responsabilidade na escolha dos alimentos que nos sustentam. Não, eu não estou falando de uma salada, embora todos saibamos da sua importância para a saúde do corpo. Eu estou falando de alimento espiritual. Eu estou falando das mensagens, chamadas aqui de profecias ou ensinamentos, um tema também muito oportuno para esses dias de pandemia. Nós estamos constantemente recebendo mensagens que nos chegam através de diversos pregadores, músicas, leituras, entrevistas, conversas, sites, aplicativos de mensagens instantâneas, entre tantos outros. Nossa preocupação não deve ser somente com a fonte da mensagem, embora isso seja muito importante, mas principalmente com o conteúdo, que precisa ser examinado. Por isso, nosso autor diz, ponham à prova todas as coisas, ou examinai todas as coisas, como em algumas versões bíblicas. O cristão deve sempre adotar uma postura crítica e avaliar tudo o que ouve e lê. Se percebemos que a mensagem não contraria a Bíblia, nem fere a fé cristã, não há por que não conservar o que é bom. Enquanto aguardamos a vinda de Jesus deste mundo, estaremos expostos ao que é mal. Então, o procedimento correto sugerido pelo apóstolo Paulo é examinar todas as coisas, descartar as coisas ruins e conservar as boas. Chegamos assim à oração final de Paulo e suas últimas recomendações aos Tessalonicenses. Verso 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Chegamos assim ao final da carta que Paulo escreveu aos crentes de Tessalônica. Eu aprendi muito com cada um dos ensinamentos que aqui foram compartilhados. Espero que você também. Feche seus olhos. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos te agradecer pela certeza de que Tu tens um lugar preparado para nós na eternidade contigo.
te agradecer pela certeza, ó Deus, de que se formos convocados para a eternidade, nós estaremos imediatamente contigo e por isso nós dizemos muito obrigado pela tua morte, muito obrigado pela tua ressurreição, que são a nossa garantia, Senhor. Muito obrigado pelas tuas promessas, muito obrigado, Deus, pela certeza da vitória, muito obrigado, Deus, pela certeza de que tu estás conosco, nos preparando, Deus, para quando esse dia chegar. Deus, obrigado. Será uma volta ao lar. Que a tua igreja possa estar pronta para isso. Que os teus servos, ó Deus, que nós possamos colocar a cada dia mais a tua palavra em prática em nossas vidas, para que não paire nenhuma dúvida, Senhor. Não que a salvação dependa daquilo que nós fazemos. Nós já sabemos que não. Pelo contrário, Senhor, a salvação vem de ti e por isso nós te dizemos obrigado também. Deus abençoa, Deus, a nossa igreja, abençoa os amigos, os irmãos, os nossos familiares, aqueles que estão participando conosco ao longo desses estudos, que tenhamos todos uma semana de paz, uma semana de vitórias. Vitórias, ó Deus, quem sabe, com bons resultados acerca de uma vacina para essa Covid-19 que tem assolado a humanidade. Quem sabe, ó Deus, num futuro muito próximo, nós já podemos estar de volta com as nossas rotinas quase normais, onde podemos ver a tua igreja junta, reunida outra vez, adorando, louvando o teu nome. Que coisa boa, como nós estamos ansiando, Senhor, por esse dia. Enquanto isso não acontece, nós continuamos declarando que dependemos integralmente de ti e te somos gratos pela maneira bondosa, amorosa que tu tens cuidado de nós, pelas vitórias, Senhor, que têm sido registradas e compartilhadas pelos teus servos em nossa igreja. Por isso tudo, nós queremos te dizer muito obrigado nesta manhã. Continua a nos abençoar, que o teu amor, a tua graça e a presença constante do teu Espírito Santo sejam com o teu povo ao longo desta semana. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter estado conosco. Eu espero que na próxima semana estejamos juntos novamente. Vamos começar o estudo sobre a segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Estou certo que muitas coisas o Espírito Santo tem para nos ensinar. Tenham todos uma boa semana. Que Deus os abençoe.